Não é para dramatizar a coisa, mas eu lembro tinha um certo ponto, eu estava em Milão, e a um certo ponto eu acordar e olhar, abrir a carteira, eu tinha 70 euros. Preciso fazer 5. Porque mais 2 são duas respostas. Difícil? Não, coisa simples, coisa fácil pra você. Porque eu ia falar um só, mas um acho que é difícil. Dois momentos que você... Não que você mais se orgulha, não. Que você mais gostou, mais feliz dessa tua trajetória de base do Botafogo a galã da Globo, né, garoto? Passagem da Cabo Friense. Dois momentos que você... Não vale nascimento das crianças, que isso aí tá em, como diz o Bruno Henrique, tá em outro patamar. Cara... Que você... dois momentos bem felizes, assim. Se tiver mais, pode falar, mas um é sempre muito difícil, né? Porque a gente tem momentos bem felizes. Dois momentos felizes, cara. Teve um momento feliz que eu lembro, que eu jogava já no CFZ e profissional, acho que foi meu primeiro ano de profissional e meu avô era vivo ainda e naquela época os jogos do CFZ eram transmitidos pela CNT, se eu não me engano. CNT, pode ser. E eu lembro que num desses jogos eu fiz, que era uma coisa rara, eu fiz um gol. E aí meu avô, que estava em casa, já estava acamado, já estava, enfim, malzinho, e ele botava na televisão, ele ficava assistindo, né? E aí ele viu. Viu o gol. Ele ouviu, né? Eu não sei se ele chegou a ver, basicamente, mas ele estava com a televisão ligada. E isso para mim foi legal, foi ele ter... Porque aí depois eu fui visitá-lo, né? Fui até a casa dos meus avós e aí minha avó falou que ele ficou todo feliz e orgulhoso. Né? Uma coisa boba, mas assim, para mim não era, né? Maluco, absurdo. Depois... Na carreira inteira, pode ser modelo, ator. Depois assim, eu acho que... eu acho que o momento que é o momento que eu já falei aqui, que é o momento que eu sentei. Estava sentado e realizei que aquilo era o que eu queria pro resto da minha vida. Uma coisa que poucas pessoas, que nem todos conseguem ter esse insight, sabia? Isso é do cara, achei foda. Mas porque aconteceu, veio natural, veio orgânico e eu me deparei com esse pensamento e eu entendi que aquilo... Que o que eu faço hoje era a minha verdadeira vocação. Eu fui muito feliz como jogador, sou muito grato ao futebol, me formou como homem, como pessoa, mas eu nasci para ser ator. E assim, só identifiquei isso sentado no chão da sala de ensaio do teatro. Onde? Em Milão? Em Milão. Em Milão. Caraca, que maneiro, hein? Eu quero ver se eu tenho um insight assim em Milão. Filha da puta, né, cara? Não vale nada esse papo. Porra. E tem insight queimado. Não tem graça, porra. Mas agora vai ficar... Tu achou que era só moleza? E os ruins? Pode falar, ó. Os dois. Tá magoado? Como diz um amigo meu, quer que eu falo? Tá magoado? Quer que eu falo? Tá magoado? Que você descobriu 21 anos depois? Fica triste, não. Tá triste? Dois momentos que você ficou bem triste nesse... Mas que você levou como aprendizado, enfim. Quando a gente perdeu em casa para Portuguesa, Campeonato Carioca de 2001. Na segunda divisão, não é isso? Na segunda divisão do Rio de Janeiro. CFZ e Portuguesa. CFZ e Portuguesa da Ilha, lá no campo do CFZ no Recreio, e a gente era líder do campeonato e era só ganhar em casa contra a Portuguesa e a gente subia para a primeira, né? No caso do Rio de Janeiro. E a gente perdeu em casa. O jogo estava cheio, lotado, cheio de tudo pronto para festa. E perdemos. Coisa do futebol. Não perdemos nem tanto por mérito, talvez, ou talvez mérito também do adversário, que correu muito, mas talvez mais porque a gente não conseguiu fazer os gols. Entendi. Acontece muito. Santo Max. Max que agarrava... E literalmente, né? Que hoje não está mais entre nós. Que Deus o tenha. E que pegou muito nesse jogo, agarrou até pensamento. E
E acabamos perdendo esse jogo que, para mim, me marcou muito esse jogo. Porque foi... até hoje, tanto que a gente estava brincando sobre isso. E a brincadeira toda é porque o Anselmo era o gestor. O gestor do Interriense. E aí a gente foi campeão. Que era o time que disputava... Que estava em segundo, exatamente. Estava em segundo. Exatamente. E nesse jogo que a gente perdeu, fez com que o Interriense, que jogava no dia seguinte, fosse campeão apenas com uma vitória contra o Serrano. Era na outra rodada. Porque a gente folgava. Vocês folgavam e a gente folgava na última. Eu folguei na penúltima. Isso, e a gente folgava. E aí vocês precisavam perder para mim poder ganhar. Sim, e a gente passou uma semana inteira secando. Interriense. Que não adiantou de nada. Interriense foi campeão. Em cima do Serrano e Petrópolis. Exato, e a gente perdeu em casa o jogo. Isso foi um momento muito difícil, assim, que até hoje eu mudei de profissão, tô bem, tô realizado, tô feliz, mas até hoje... A gente tava brincando, você falou pra gente que isso te deixa bem... Mexe comigo, ainda até hoje. Até hoje, eu lembro de tudo, eu lembro dos momentos, eu lembro quando acabou o jogo, eu sentei no campo e era uma coisa que eu não acreditava, o estádio lotado, minha família tava lá, meus tios, tudo flamenguista, imagina, né? Era o time do Zico subindo para a primeira divisão. Era uma festa. Era uma festa. Tinham outros jogadores, ex-jogadores, estavam lá da época do Flamengo, de 81, né? Que estavam lá para festejar também. Enfim, para mim foi marcante. Isso foi né? E o outro momento ruim, você falou, né? Isso, triste, né? Ai, triste. Triste foi quando eu parei de jogar. Foi quando eu parei de jogar. Tu tomou a decisão que ia mudar que eu ia mudar o rumo. Parei, vou parar. E ali foi um momento de... e aí? Vai fazer o quê? Aquilo foi difícil. Foi mais ou menos 1 ano e meio até eu começar... 1 ano e meio até eu começar a fazer teatro e trabalhar como modelo e depois teatro, aquela coisa toda que eu já falei. Mas foi 1 ano e meio difícil, assim. Eu lembro... Bom, contar uma coisa que eu tinha até esquecido, que não é para dramatizar a coisa, mas eu lembro tinha um certo ponto, eu estava em Milão, e a um certo ponto eu acordar e olhar, abrir a carteira, eu tinha 70 euros. E mais nada. Não tinha ganho dinheiro como jogador, né? Ganho dinheiro. Sim. E também ajudava em casa, mandava dinheiro para casa, aquela coisa toda. E eu abri um belo dia, acordei e abri 70 euros. Acabou o milho, acabou a pipoca. O que eu faço com você? E aí eu fiz pronto, aí foi a hora que eu comecei a arregaçar a mão e fui trabalhar garçom, aquela coisa toda. Até chegar depois no teatro e me encontrar. Mas foi difícil, assim. Da decisão de parar até o momento da guinada foi... Porque você devia estar se julgando de você não ter dado certo. Tava frustrado. Achando que você teve culpa, né? Assim, sim. Por ter... esse tempo todo não consegui, agora... Você começa a questionar suas escolhas. É normal, né? Isso aí, eu falei, isso faz parte. Faz parte. É difícil, porque aí aquela idade de 24, 25, é difícil porque você tem que tomar decisões às vezes. E você não tá nem... Tu não tem um mínimo de experiência para tomar esse maturidade tipo de decisão. Para certas decisões. Eu tive que tomar essa decisão que era, eu vou parar cedo para não ter que parar tarde e não saber o que fazer. E eu sabia que eu ainda tinha uma estrada, se eu quisesse, na bola. Mas eu não ia atingir. Muita incerteza. E hoje tu tem total convicção de que tu tomou a decisão certa. Foi, mas eu não sabia. E aí tem aquele desespero, aquela tristeza, aquela frustração, que eu não conseguia assistir futebol, né? E eu não sabia por que eu tinha que passar. Na verdade, era o meu caminho, né? E eu fui descobrir depois de 1 ano e pouco, quando eu entrei pro teatro e entendi. Ainda bem que eu parei antes. E o legal, ouvindo você falar, é que você falou do futebol em 2 momentos. Felizes e tristes. Sim. E pra tu ver como a nossa vida, ela nos dá lições a cada momento. E eu fico feliz em ver que você beliscou, entendeu? Sim, beliscou esse aprendizado. Foi a minha história, né? Na história no futebol, na bola, que me ajudou a ser quem eu sou hoje. E até mesmo, por exemplo, a derrota que eu falei, que foi um momento triste contra a Portuguesa, lá no CFZ, que a gente ia subir para a primeira divisão em 2001.
Até hoje aquilo ficou marcado e hoje em dia, por exemplo, quando eu tenho uma derrota no mundo artístico, um não, Uma tristeza. uma tristeza, que às vezes você acontece, você faz um teste, você acha que vai pegar o papel e não pega. Né? Você recebe muito mais não, você já deve ter ouvido isso também, muito Sim. mais não do que sim. Isso aí. E aí é o momento que eu penso, pô, tá bom, vamos lá. Você fica triste, mas depois desfica. Porque você é um não. Bom, Superou aquilo. Se eu superei aquilo, eu supero exatamente. Bola pra frente, não era pra ser. É. E é o que eu penso sobre aquele jogo também, que não era pra ser. Perfeito.